passa dentro do nosso coração. O mês de agosto, para nós batistas, é o mês do adolescente e jovem. Então, ao longo desse mês, nós estaremos conversando uma série curta sobre crises da vida. Iremos falar sobre alguns pontos, como ansiedade, vida e carreira. Estaremos também falando a respeito de como lidar com a nossa imagem, como lidar com a nossa comunicação. A mensagem que eu iria trazer agora de manhã tinha o tema como lidar biblicamente com a comunicação violenta. E é justamente o que eu gostaria de falar, mas ao longo da semana nós tivemos uma situação bem triste. E em oração eu inverti a mensagem da manhã com a mensagem da noite. À noite eu iria falar como lidar biblicamente com as crises da vida. Então, a mensagem agora de manhã é o que eu pregaria à noite, e a mensagem da manhã eu vou pregar à noite. E eu quero convidar você a justamente refletir comigo como lidar com as crises que essa vida geram sobre nós. Bom, lidar com crises é o que mais fazemos na vida, não é verdade? Toda hora estamos lidando com uma crise nova. Uma crise no trabalho, uma crise na família, uma crise na nossa saúde. Crises fazem parte do nosso viver diário. Não temos como, muitas vezes, evitar algumas crises, mas como nós estamos lidando com as crises que afligem a nossa alma? O mundo tem muitas respostas. Para você lidar com a crise do casamento, acabe com seu casamento. Para você lidar com a crise da sua angústia, tome todos os remédios necessários. Para você lidar com a crise da má comunicação, fique em silêncio. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Então, para partirmos dessa série sobre como lidar biblicamente com as crises, nós precisamos olhar e entender que livro nós possuímos em nossa mão. No caso, a Bíblia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós iremos ler esse texto, farei a introdução e nós iremos também analisar um outro texto. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Você pode ler comigo essa expressão que está projetada em tela? Podemos ler em uma só voz, todos juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Vamos orar, Pai. Lemos essa verdade e cremos nessa verdade. Por isso que os nossos olhos e o nosso coração se inclinem para essa verdade santa. Fale conosco como até aqui o Senhor tem falado. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Como lidar biblicamente com as crises? Bom, como eu falei há alguns instantes, nós temos muitas maneiras de lidar com as crises da vida. Nós lidamos com as crises usando vários elementos e meios para tentar sanar. Uma crise, ela não pede licença para se instaurar. Uma crise chega. Uma crise na área da família, ela muitas vezes não bate na porta e diz: bom dia, eu estava passando aqui e eu me senti incomodado de entrar na sua casa e começar a gerar dentro de vocês uma crise. Eu posso entrar?
Se fosse assim, né, a chegada de uma crise seria com certeza rejeitada. Por favor, não venha para a minha casa. Uma crise financeira, às vezes ela surge decorrente da perda de um emprego, decorrente de decisões de investimentos que não deram o devido retorno, ou até mesmo crises decorrente a uma saúde, a pessoa ficou doente e não conseguiu mais trabalhar. E nós temos que lidar com a crise financeira, lidar com outros problemas que ela começam a gerar dentro de nós. Crise parece um imã. Ela atrai outra, e outra, e outra. Quando você pensa assim, olha, eu só tenho um problema. Alguns falam, que bom, você só tem um, eu tenho um monte. Eu tenho vários. E a maneira que eu tento lidar com as crises é ignorando, porque você tem um problema? Não, está tudo bem. E eu vou ignorando a minha crise. Outra maneira de lidar com a crise é dizer que ela não existe. E muitas vezes quem está de fora olha para as nossas dores e vão dizer justamente isso: você não tem nada, você não sente nada, para com isso. Para de choramingar, para de reclamar da vida, para de ser uma pessoa ingrata, olha quanta coisa você tem, mas você está vivendo dentro de si uma verdadeira convulsão. E aí você tenta encontrar uma saída e você não consegue encontrar, porque quando nós estamos repletos de problemas, de crises, nós não sabemos em que direção seguir, se para a frente, para a direita, para a esquerda, ou ficar parado. A boa notícia é que nós encontramos na palavra de Deus princípios que vão nos ajudar a transitar em meio a tantas crises que nós nos envolvemos e somos inseridos também. E para entender a importância de termos a palavra de Deus como firme fundamento, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus sobre a nossa vida. O texto que nós lemos, Paulo instruindo a Timóteo, principalmente diante de tantas coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Paulo agora ele vai dizer a Timóteo, inspirado por Deus, que toda a Escritura, o que significa isso? Toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Esse livro não é apenas uma invenção humana. Esse livro não é apenas uma ideia de alguns homens que arquitetaram o domínio da humanidade, não. A Escritura, ela é de procedência divina. Deus inspirou homens santos para escrever cada palavra que se encontra nesse livro. Portanto, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não estamos olhando apenas para um livro qualquer, ou um livro de receita, ou até mesmo um manual do tipo, eu estou com um problema nessa área, vamos tentar encontrar aqui a solução para poder sanar aquela crise. Nós temos na palavra de Deus, a Bíblia, a revelação do Deus perfeito. É a revelação do Deus eterno para nós. A Bíblia é a revelação de Deus, é palavra viva. E quando nós lemos a palavra de Deus, que é inerrante, essa palavra que é eterna, significa que nós, ao lermos, é como se Deus estivesse do nosso lado, falando palavra por palavra. Então não é um livro qualquer. Mas nós muitas vezes pegamos a palavra de Deus e deixamos ela de lado. Não a lemos, não a estudamos. E consequentemente, as nossas crises, as nossas dores, as nossas angústias, elas só vão aumentando,
porque nós não conhecemos o Deus que nos ama e que se revelou até nós. Nós temos a palavra de Deus, que é o firme fundamento para que nós, igreja de Cristo, venhamos a estar firmada. É na palavra de Deus que uma igreja deve estar firmada. Essa palavra que não muda. Essa palavra que continua fiel, pois quem é o seu autor é fiel. Mas muitas vezes nós queremos ter a palavra de Deus, a tradição dos homens, os regimentos dos homens, e a palavra de Deus ela vai colocando, ou melhor, vai sendo colocada de lado. Irmãos, se nós desejamos ser uma igreja que glorifica o nome de Deus, nós temos que estar firmados na palavra. Porque se nós não estivermos firmados na palavra e firmados nas leis, nos códigos que nós mesmos criamos, nós deixamos de ser uma igreja da palavra, para ser a igreja do acordo, para ser a igreja dos ajustes, das alianças humanas. Nós precisamos, meus irmãos, firmar a nossa vida à luz do que o nosso Deus, que se revelou a nós, nos instrui em sua palavra. E lidar com as crises à luz da revelação perfeita de Deus, que é a palavra, ou melhor, Cristo, que se revelou, mas Ele deixou a sua palavra, é fundamental para que nós venhamos, nesse mundo de tantas ideias, conseguir suportar as crises. E uma das coisas que tem movimentado muitas vezes as igrejas é não olhar para a palavra de Deus como uma palavra completa. E o texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para tudo, para o ensino. Tem muitos crentes que não estudam a palavra de Deus. Tem muitos crentes que passam a vida sem ler a palavra. Os batistas têm como princípio, antes de ordenar uma pessoa ao ministério pastoral, depois da pessoa fazer o seu curso, o seu bacharel em teologia, participar ali dos estudos no seminário, ele é submetido a um concílio. O que é um concílio? É a reunião de pastores batistas que examinam um candidato que deseja ser pastor. Depois de várias etapas concluídas, esse dia do concílio é instaurado. E ali são feitas várias perguntas que precisam ser respondidas com referência na Bíblia. Certa vez eu fui convidado para um concílio, ou melhor, um pré-concílio. O pastor falou, olha, tem um candidato aqui, pastor Fernando, você pode vir aqui me ajudar a fazer algumas perguntas para ele? É claro. Na segunda pergunta eu falei, irmão, você precisa voltar a estudar mais a Bíblia. Eu não encorajaria você agora a encarar um concílio. Você não está preparado. Em um outro concílio, ou em vários concílios que eu participo, ou melhor, já participei, eu gosto de começar a minha pergunta para o candidato da seguinte maneira: você já leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse? Parece uma pergunta óbvia, não é? Seria algo para perguntar a um médico, você já leu o manual de medicina? O manual da anatomia? Ou perguntar para alguém da área do direito, você já leu o Código Civil? Parece óbvio, mas pasmem, eu já peguei candidatos que nunca leram a palavra de Deus inteira. Eu falei, como você quer ser pastor? Soei-me um pouco de uma nota agressiva para alguns, mas essa é a verdade. Como você pode querer ministrar quando você nunca leu a palavra inteira? Muitas igrejas têm substituído a sabedoria do Deus eterno pela sabedoria dos homens. A palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
Qual é o objetivo de tudo isso? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Deus, Ele está procurando nos preparar, nos deixar plenamente, não é apenas uma parte, plenamente preparado para toda boa obra. Em outras palavras, plenamente preparado para lidar com as crises. Plenamente preparado para lidar com as dores da vida. Plenamente preparado para poder lidar com as situações mais adversas que surgem e que precisam de uma razão de esperança. Mas nós muitas vezes olhamos para a Bíblia e falamos, bom, a Bíblia diz isso, mas eu vou consultar um manual daquilo que a psicologia humana diz. Eu vou consultar aquilo que os antropólogos diz, que os filósofos diz. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, e a menos que a Igreja Batista Betel e nós estivermos firmados nessa palavra, nós não conseguiremos resistir às provocações do diabo e do inferno desse mundo. Mas nós relegamos a palavra de Deus a uma segunda esfera, ou melhor, o nosso discurso, a palavra de Deus está no centro de todas as coisas. Nós queremos definir igreja com a nossa ideia e não com a palavra. Irmãos, a menos que nossa vida, a nossa igreja esteja firmada na palavra e nós tenhamos sede da palavra, nós não vamos conseguir lidar com as provocações, as crises desse mundo. Por isso é importante você frequentar uma escola bíblica, estudar a palavra. É por isso que é importante você realizar o seu culto doméstico. É por isso que é importante você lidar com você mesmo e com as provocações, refletindo na palavra. Mas refletir na palavra é também memorizá-la, guardá-la no coração. A maneira pelo qual nós encontramos na palavra de Deus a instrução para não pecar contra o nosso Deus é guardando a palavra no nosso coração. É quando guardamos essa palavra, que é um tesouro precioso, que nós começamos a viver uma novidade de vida. E aí nós chegamos justamente a um outro exemplo na palavra de Deus. Porque nós queremos lidar com as crises ignorando ela. E em 2 Reis, capítulo 4, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, nós iremos observar a história de uma pessoa. E observar como ela lidou com a crise que estava afetando o seu viver. É a história de uma mulher, nós não sabemos o nome dela. Ela é tão somente apresentada como sunamita. O capítulo 4 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 12, vai trazer justamente a seguinte expressão, ou melhor, a partir do versículo 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele lhe disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar ao pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama dele e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido.
Só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Temos aqui a história de uma mulher que perdeu seu filho e agora ela corre para pedir ajuda. Quando ela perdeu seu filho, ela tinha agora uma crise. Ela tinha uma crise antes de ter o filho. Era uma mulher importante, era uma mulher generosa. Era uma mulher que se preocupou com o profeta em preparar um local para ele repousar em suas viagens. A sunamita, por estar casada com um homem idoso, a sunamita não tinha filhos e ela foi agraciada com o filho. E quando o profeta, o homem de Deus, falou que ela teria um filho, ela disse: não iludas a tua serva. Veja, ela já vivia com uma crise. Ela queria um filho, mas não tinha, mas Deus concedeu para ela um filho. E ao conceder agora o filho que ela fez, se alegrou. Certo dia o filho teve uma dor de cabeça bem forte. E ele foi até o pai: ai minha cabeça, e o pai fez o que todo pai faz: vai falar com a tua mãe. Não é assim? Filho tem alguma coisa? Vai falar com a tua mãe está lá, resolve lá com a tua mãe. É o que ele fez. E aí aquela mãe, que tinha posses, que tinha os recursos, ela segurou o filho no seu colo até o meio-dia e ele morreu. Imagine a crise daquela mãe ao segurar o filho no colo com dor e ela sem poder fazer nada. Irmãos, é angustiante isso. Você vê o seu filho com dor, ou alguém que você ama com dor. Você até ora: Deus, passa para mim a dor. Passa essa dor que meu filho está sentindo para mim, eu quero essa dor. E Deus fala: não, essa dor vai ficar com seu filho. Essa dor vai ficar com seu marido, com sua esposa, com seu pai. Ela ali naquele momento, ela está vivendo uma crise enorme. Agora ela tem um outro momento, quando ela poderia pensar: a dor vai passar, e talvez ela poderia ali estar suplicando: Deus, faça um milagre, por favor. A dor passou. O filho morreu. Foi cessada a dor. Foi dado alívio. Aquela mãe pega o filho e ao invés de gritar e fazer todo o pranto da dor, da morte, ela simplesmente pega seu filho e coloca no quarto que ela e o seu marido construíram para o homem de Deus. Deita o filho na cama do homem de Deus. E ela corre, e ela vai ao seu marido e pede para ele separar um servo e separar ali uma jumenta. E o marido dela faz uma pergunta: está tudo bem? E qual é a resposta dela? Não se preocupe. Não estava tudo bem. E ela caminha quase uma distância de 30 a 40 quilômetros. E não é de carro. Ela se demora. E aí o homem de Deus observa a sunamita se aproximando. E ele manda o servo dele perguntar a ela: está tudo bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E qual é a resposta dessa mulher para o servo do homem de Deus? Está tudo bem. Quantos de nós não é como a sunamita? Está vivendo uma crise terrível. E quando alguém pergunta: está tudo bem com você? Qual é a tua resposta? Está tudo bem. Está tudo bem. Eu estou aguentando.
Está tudo bem. Você até sorri. Você faz até uma piada do time. Você faz até uma piada do ambiente de trabalho. Você faz até uma piada consigo mesmo. Você tenta disfarçar. Você tenta lidar com aquela crise de uma maneira, até mesmo usando o bom humor. Eu uso humor. E muitas vezes, meus irmãos, o humor ele mascara verdades profundas na nossa alma. Ela mascara a nossa dor. E nos faz simplesmente ignorar até mesmo a nossa dor. Podemos dizer, está tudo bem, não está bem. Aquela mulher não estava bem. E provavelmente o rosto dela deveria estar transmitindo isso. E tanto que, ao chegar diante do homem de Deus, o profeta Eliseu, ela se derrama. Ela se joga aos pés do homem de Deus. Começa a chorar. E começa a dizer, você fez algo que eu não te pedi. Eu não te pedi, o verso 27. Deixe-me em paz. Ela estava angustiada. Ela estava sofrendo. Tanto que o servo lá do homem de Deus, o profeta Eliseu, tentou tirá-la. E Eliseu falou, não, deixa. Aquela mulher vai dizer, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças. A crise dela veio na leitura dela de uma falsa esperança, verso 28. Ela estava bem, entre aspas, porque ela achava que não ter um filho já era uma coisa boa. Ela conseguia administrar aquela crise. Ela conseguiu administrar aquela crise de não ter um filho por muitos anos. Mas agora ela está tendo uma nova crise que ela não está sabendo lidar. Ela está dizendo, está tudo bem, quando não está nada bem. E aí nós encontramos agora o movimento da graça e lições que essa mulher nos ensina e que esse texto da palavra de Deus, juntamente com o texto ali que nós temos lido em 2 Timóteo. Esse texto é para nos mostrar, meus irmãos, a história dessa mulher, como lidar com as crises. Aquela mulher, ela procurou, mesmo numa crise difícil, tentar encontrar paz e equilíbrio. É difícil. É muito difícil. Sabe, o mundo está desabando ao seu redor e você respira fundo e fala, vamos lá. Vamos encarar de frente. Não vamos jogar a toalha. Aquela mulher poderia, pelos recursos que ela tinha, procurar todos os melhores especialistas. Mas ela foi procurar justamente quem? O homem de Deus. Porque era a referência que ela tinha para o seu tempo. Ela não foi procurar os melhores especialistas, ela foi procurar aquele que era a referência de Deus para o povo. Era como se nós hoje buscássemos na palavra o encorajamento e o consolo. Eliseu, ele deu o cajado dele, falou para o seu servo, vá na minha frente, coloque o cajado na testa do menino. Geazi pegou o cajado, correu, e ele recebeu uma ordem, não pare para conversar com ninguém no caminho. Ele chegou na casa, colocou o cajado na testa do menino que estava no quarto, o menino não voltou à vida. Aonde está o problema? Está no cajado que acompanhava o profeta Eliseu? De maneira alguma. Muitos portadores realmente não são aqueles portadores cheios do poder de Deus. Geazi simplesmente chegou, colocou, não deu certo, voltou, tentei. Eliseu, ele entra no quarto, deita sobre o menino, esquenta aquele corpo, começa a orar, clamar a Deus, e Deus traz a vida àquele menino que havia sido morto. Irmãos, nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Aquela mulher entrou sem esperança na presença do homem de Deus. E ela saiu com esperança.
Pessoas que entram em crise, elas precisam de esperança. Pessoas que estão vivendo em crise, elas precisam de homens e mulheres de Deus que vão levá-la a ter esperança. Algumas pessoas podem estar aqui conosco, podem até mesmo expressar espiritualidade, mas muitas vezes estão sem esperança. Semana que encerrou, um dos nossos irmãos aqui da igreja, que não demonstrou aqui a muitos nenhum tipo de sinal de crise. Tão somente buscou a solução para a sua crise, tirando sua própria vida. Na quinta-feira, na reunião de oração com esse mesmo irmão, que inclusive ele trouxe a palavra, oramos, rimos, e não demonstrou nada. E se alguém perguntasse para ele, está tudo bem? Qual era a resposta dele? Está tudo bem. Mas não estava nada bem. A nossa alma adoece, meus irmãos, o nosso espírito fica vulnerável aos ataques e às opressões das trevas e situações da vida. Enquanto eu estava estudando essa mensagem já há quase 2 semanas atrás, lendo esse texto, o Espírito me provocava justamente nessa pergunta: está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem com você? E às vezes a resposta é: eu estou bem, estou com saúde, saí de casa, estou comendo, tenho os recursos, as despesas foram pagas. Está tudo bem. O que eu poderia esperar mais? Ainda eu poderia até colocar algum elemento. Meu nome está no livro da vida, está tudo bem. Mas quantos irmãos aqui estão falando isso e não está nada bem? Estão gritando, estão precisando do milagre. Aquele irmão não soube lidar biblicamente com a sua dor. Nós estávamos perto e não soubemos identificar a dor de uma outra pessoa. Daqui a alguns minutos, inclusive, estarei ali no culto fúnebre desse irmão. É muito difícil, meus irmãos, quando nós tentamos construir, edificar uma igreja apenas no está tudo bem. Isso mostra que nossos relacionamentos são relacionamentos muitas vezes superficiais. Está tudo bem. Geazi não conseguiu traduzir nada. O homem de Deus não conseguiu entender que ela estava vindo com uma dor. Será que nós estamos conseguindo entender a dor daquele que está dizendo: me ajude, está dentro da nossa casa? Lidar biblicamente, meus irmãos, com as nossas dores é voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e encontrar nela justamente o amparo para lidar com as provocações desse mundo. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda. Para nos repreender, para nos ensinar. Talvez aquele irmão precisou ser repreendido, corrigido, instruído em amor. Aquele irmão simplesmente
encontrou um caminho para lidar com a crise dele que, aos nossos olhos e à luz do entendimento da palavra de Deus, não era o melhor caminho. Talvez você queira hoje estar lidando com os seus problemas, com as suas crises, de uma maneira contrária à palavra de Deus. Perdeu a esperança. A sua dor é muito grande e você diz: eu não vou conseguir resistir. Mas a boa notícia que eu trago a você é que com Cristo podemos resistir às crises. Com Cristo a nossa dor, ela é suavizada. Com Cristo as nossas angústias, elas se tornam em esperança. Não aperte, meu irmão, minha irmã, a tecla acabou. Deixe Deus conduzir a sua vida. A sunamita, ela, literalmente, quando correu atrás do profeta, ela não pediu: ressuscite o meu filho. Ela não disse: olha, eu vim aqui porque eu quero que o Senhor vá lá resolver a morte do meu filho. Aquela mulher, ela chega ali depois de um período longo de caminhada, ela vai dizer ao homem de Deus: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? É isso que eu te pedi? Você me deu algo que eu não te pedi. Embora estivesse no íntimo dela, e ela tenha se alegrado, agora ela está dizendo para o profeta: olha, você fez esse mal na minha vida. Você me deu falsas esperanças. Em momento algum aquela mulher entrou lá e falou: olha, que bom que eu te encontrei, vamos comigo rápido, meu filho está morrendo, ou melhor, morreu, venha, ressuscita. Ou não, ele não pediu isso. Ela não pediu isso. Ela somente mostrou a sua falta de esperança. E talvez essa falta de esperança esteja no coração de muitos aqui. Cheguei ao fim do poço, meu casamento não tem mais, a minha saúde não dá mais, conversar com os meus pais não dá mais. Pastor, não me dê falsas esperanças. Eu não estou te dando falsa esperança. Eu quero dizer para você que na palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável da maravilhosa graça do Pai revelada a nós, e nós encontramos aqui direção para a nossa vida. Não desista. Não desanime. Não desanime, porque Deus é conosco. Jesus, ele suportou dores maiores. E se por alguma razão você está dizendo está tudo bem, quando não está bem, irmão, irmã, deixe claro o que está acontecendo. E não é apenas eu vou procurar o pastor, não, ao seu lado há alguém que pode sim ser instrumento de Deus para poder edificar a tua vida. Irmãos, vamos estar atentos aos sinais. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos buscar nela direção para a nossa vida. E quando as coisas ficarem apertadas, difíceis, não vamos simplesmente dizer: vocês me deram falsa esperança. Aquela mulher que saiu dizendo, ou melhor, chegou dizendo: você me deu falsa esperança. No final do dia ela estava com o filho nos braços. A minha oração é para que você, ao final desse dia, você possa estar com o seu milagre nos seus braços. O nosso Deus é um Deus de esperança. E que a sua maior esperança possa estar em Cristo.